vou apresentar o trabalho de Algoritmos em Grafos 2, que é o trabalho da ilha. Primeiramente, eu tenho essa parte que gera o grafo aleatório. A gente tem a função gerar grafo aleatório, que ele primeiramente vai gerar um número de vértices aleatório dentro desse intervalo. Depois vai gerar um número de vértices aleatório. E vai embaralhar os vértices, que vão ser os locais da ilha, e vai gerar um conjunto de altitudes aleatório para cada um desses vértices. Aí o castelo, de onde é que o ladrão vai sair, vai ser o vértice 0. E aí a gente faz aqui que o castelo tenha a maior altitude da ilha, garantidamente. A gente escolhe os seis vértices para serem os pontos que são diferentes do castelo. E os portos têm a a menor altitude, que é 0, que é o nível do mar. Pronto. Aí a gente faz o grafo a partir desses vértices, tem uma conectividade mínima, depois adiciona arestas extras aleatórias. Pronto. Aí depois a gente calcula o grau de entrada total dos portos, que é basicamente quantos caminhos possíveis vai ter para entrar nos portos. Aí com isso a gente gera um número aleatório de policiais, que o número mínimo deles é 5, porque são 6 portos e cada porto tem pelo menos uma entrada. Só que o número de policiais tem que ser pelo menos menor, tem que ser menor que esse número de entrada, por isso que ele é no mínimo 5. E no máximo o grau de entrada é menos 1 dos portos. Aí gera posições iniciais aleatórias para esses policiais, que eles começam no 1, ou seja, como o castelo está do 0, eles não vão começar no castelo. Depois a gente começa a ler a gravar no arquivo de entrada todas as informações. Pronto, aqui é a função de ler o arquivo de entrada, que vai basicamente ler o arquivo de entrada nesse mesmo formato que a gente acabou de gravar. Tem o número de vértices, de aresta, as arestas, os pesos, tal. Pronto. Aqui é a função de construir as adjacências, que a gente dá a lista de arestas e adiciona o peso para elas. E tem o algoritmo de Dijkstra, que basicamente vai retornar a menor distância possível de um vértice para todos os outros. Pronto, e aqui eu reconstruí caminho. Pronto. Aí a gente tem essa função aqui, que é a função para encontrar a melhor rota de fuga para o ladrão. Que ele basicamente ele segue a regra que ele está no castelo, que é o ponto mais alto, e ele só pode percorrer caminho que seja descida, ou seja, de uma altura maior para menor, ou planície, que segue a mesma altura o caminho. Então ele só pode descer por arestas que tenham o peso negativo, que indica a descida, ou que tem o peso zero, que é a mesma altura, não está subindo nem descendo. Aí ele vai tentar encontrar essa melhor rota, que ele vai pegar o grafo e só vai pegar as arestas que tem o peso negativo, que é o W menor que zero, o peso igual a zero, como eu falei. E vai aplicar o algoritmo de Dijkstra nesse grafo, usando somente essas arestas. Pronto. E aqui é a função de identificar os vértices críticos no caminho do ladrão, que é para os policiais conseguirem bloquear o caminho, a rota de fuga do ladrão. Que esses vértices críticos basicamente são vértices que, se o policial se posicionar neles, ele vai cortar o caminho do ladrão. Já que os policiais sempre sabem onde o ladrão está. Pronto. Aí a movimentação do ladrão essa função eu coloquei ela simples porque, apesar do o ladrão conhecer todos os caminhos, todas as distâncias de todos os pontos da ilha, ele não sabe onde cada policial está o tempo todo. Então, ele, como disse, ele pode ser surpreendido por uma viatura da polícia a qualquer momento.
ser interceptado. Pronto. Aí, essa é a função para mover os policiais, para eles fazendo mover os policiais normalmente e também para eles bloquearem o caminho do ladrão. Eles buscam tentar um vértice para desbloquear a rota e eles se movem 2 vértices por vez, cada policial. Pronto. Ele procura os vértices críticos. Se tem um vértice crítico, se tem um vértice crítico mais próximo, ele vai em direção ao vértice crítico. Aí se não existe nenhum vértice crítico ou já tem um policial lá no vértice crítico, ele vai em direção ao ladrão. E aqui a gente tem a função de gerar o relatório, que vai receber como entrada todas as informações necessárias, a rodada que estão, ou a rota de fuga do ladrão, os vértices visitados pelo ladrão, o número de policiais, ou a rota que cada policial usou, se o ladrão foi capturado ou não, se o ladrão foi capturado ou não, se em que momento o ladrão escapou, se isso aconteceu, em que momento a captura aconteceu, a posição do ladrão, vértices críticos e distância que o ladrão percorreu da rota. A gente pega todas as informações e grava no arquivo relatório.txt. Aqui, ó. Total. E no final dá um print que deu tudo certo. Simulação concluída, relatório salvo em relatório.txt. Pronto. A gente tem aqui a função principal, que é a função que simula o comportamento do projeto. Primeiro a gente gera um grafo aleatório, que essa linha pode ser comentada se a gente não quiser gerar um arquivo de entrada novo. Aí depois a gente lê o arquivo de entrada, constrói o grafo e começa. O ladrão calcula a melhor rota de fuga, usando o conhecimento que tem da ilha. Aí se existe um caminho de fuga, se não existe um caminho de fuga, vai printar que não há rota de fuga possível, o ladrão usando apenas as descidas ou planícies. Aí o ladrão vai ser capturado imediatamente. Pronto, se não, a gente vai começar com a posição inicial do ladrão, que começa no castelo. E depois a gente começa com a posição inicial dos policiais, que começam posições aleatórias diferentes da posição do castelo. As variáveis iniciais começam como falso, capturado falso, escapou falso, a rodada atual, rodada de captura. Pronto. Aí, enquanto o ladrão não tiver sido capturado e ele também não escapou, a gente atualiza a rodada e o programa busca vértices críticos para os policiais. O ladrão procurou se mover na rota, a melhor rota que ele conseguiu achar. E a gente adiciona os vértices visitados pelo ladrão e o caminho também. Então, se ele chegar ao porto, ele consegue escapar. Se ele encontrar um policial no meio do caminho, ele é capturado. E aqui os policiais se movem, tentando bloquear, ou seja, se não conseguir bloquear, eles vão em direção ao ladrão e vão se movimentam 2 vértices por vez. E eles também ignoram, sem esquecer de falar aqui, que cadê? Os policiais, como eles estão numa viatura, eles não precisam se movimentar em relação, somente com descida ou planície. Cadê? Cadê? Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui em simular. Aqui, ó, o movimento do ladrão. Como eles não estão de viatura, eles não precisam necessariamente só descer a altura ou percorrer planície, eles podem subir também. Então a gente vai usar o valor absoluto do peso das arestas, que eles podem subir. Eles não precisam só descer.
ou permanecer na mesma altura. Eles podem ir por qualquer caminho. Aí por isso que a gente usou o valor absoluto, que é o não negativo. Por isso que a gente pode usar de distra para o movimento dos policiais também. Pronto, a gente move os policiais, atualiza o caminho percorrido por cada policial, verifica a captura de novo, se após esse movimento eles conseguirem encontrar o ladrão. É que um limite de segurança se o programa demorar demais. Aí no final a gente chama a função gerar relatório para escrever tudo no arquivo relatório.txt, o arquivo de saída. Vou ter aqui só a função principal, que vai só chamar a função simular. Pronto. Aí, em relação à eficiência do algoritmo, o principal. Cadê? Tá aqui. É o algoritmo Dijkstra, que é o algoritmo que vai calcular as distâncias entre todos os vértices. A gente pode usar ele porque, na prática, apesar das arestas terem pesos negativos, a gente pode tratar como se a aresta não tivesse peso negativo. Por quê? Quando o ladrão se mover, apesar de se usar só apenas arestas que tem um caminho que tem um peso negativo, ele vai buscar percorrer a menor distância em valor absoluto. Ele quer fazer o mínimo de esforço possível. Então, ele vai tratar essas arestas negativas como se fosse um valor normal, um valor absoluto, um valor positivo. Ele quer minimizar esses valores absolutos. Então, a gente trata eles como se fosse. Cadê? Cadê? Encontrei a melhor rota de fuga. Tá aqui, ó. Quando a gente movimenta o ladrão para encontrar a melhor rota de fuga, a gente pega menos 1 vezes o peso da aresta. Porque ele quer minimizar esses valores negativos, ele quer minimizar os valores absolutos. Então a gente multiplica por menos 1 para ele virar, como todos os valores aqui ou são zero ou são números negativos, se multiplica por menos 1 vai dar valores positivos. Aí, como não tem, como vão ser todos os pesos positivos, a gente pode usar Dijkstra, que não vai ter nenhum laço negativo, nenhum peso negativo. Aí o algoritmo Dijkstra é o mais eficiente nesse caso. Da mesma forma, a movimentação dos policiais. Eles podem se mover por qualquer vértice, ou subida ou descida. A gente pode usar os valores absolutos do peso do vértice para o movimento do policial. E eu gerei o peso de cada aresta. Cadê? Aqui, ó. As arestas negativas, elas têm um valor absoluto menor, que as arestas negativas são geradas de 1 a 5 e as arestas positivas são geradas de 6 a 10. Aí, mesmo assim, o valor absoluto das arestas positivas, que são de subida, o valor absoluto delas vai ser maior, vai simbolizar um esforço maior que eles vão ter que fazer. Pronto. Aí, em relação a como eu calibrei as variáveis de entrada, eu basicamente tentei por tentativa e erro. No começo eu tentei com muitos vértices, muitas arestas. Acho que, se não me engano, a primeira tentativa que eu fiz foi com 200 vértices e acho que 400 arestas, e deu erro de memória, encheu a memória do computador. Aí eu fui diminuindo até chegar nesse valor aqui que eu consigo testar rapidamente e o programa consegue fazer basicamente instantaneamente. Pronto. E era isso. Deixa eu botar o programa para compilar. Aqui. O ladrão escapou por um dos portos. Aí o número de equipes policiais foi insuficiente para bloquear, total de rodadas simuladas 2. Rota de fuga do ladrão. Começou no vértice 0, foi para o vértice 2, depois foi para o vértice 1. A distância total que ele percorreu foi 5,06. Aí sequência de vértices visitados pelo ladrão, 0, 2, 1. Aí eram 11 equipes policiais. Aqui é a rota de cada policial. Começou no 16, foi para o 7. Esse aqui começou no vértice 15, foi para o 9, tal, tal, tal. Aí eles não conseguiram identificar nenhum vértice crítico na rota, por isso que eles não conseguiram capturar. Deixa eu fazer de novo. Pronto. O ladrão escapou por um dos portos de novo. Total da rodada simulada 1.
Rota de fuga do ladrão. 019. Aqui, ó. O ladrão foi preso na rodada 1. Número de equipes policiais utilizadas, 17. Total de rodadas simuladas, 1. A rota planejada para o ladrão foi essa aqui, 0, 4, 13. Distância total seria 4,41. Só que ele foi capturado na rodada 1 no vértice 4. Ok? Olha, caminho percorrido por cada policial. Foi o policial 17. Que ele começou no vértice 4 e o ladrão não tem conhecimento de onde os policiais estão. Aí o policial conseguiu pegar ele. Pronto. Aí era isso.